Saudações amigos! Se você foi um jovem adulto na década de 70, com certeza você já deve ter se apaixonado por algum desses modelos. SP2, Miura, Santa Matilde, Maverick ou o clássico Carmanguia. E é desses 5 clássicos que iremos falar hoje. Então, vamos aos clássicos. Volkswagen SP2. A série SP foi uma série de carros esporte desenvolvidos pela Volkswagen do Brasil para o mercado interno, de 1972 a 1976. O nome supostamente é uma abreviatura para São Paulo, outras fontes atribuem a sigla a Special Project, Sport Prototype, Special Performance ou Sport Car. Em 1º de março de 1968, Rudolf Wilhelm Karl Leiding assumiu a administração da Volkswagen do Brasil em São Bernardo do Campo. Em 1970 ele deu partida em um projeto independente, totalmente feito no país, para um carro esportivo de carroceria leve. O SP, nome final do carro, foi construído na plataforma do VW 1600 variante com eixo dianteiro do VW Fusca, oferecido com o mesmo motor boxer de 1.600 cm3, 65 HP SAI brutos, cerca de 54 cavalos reais, na versão chamada de VW SP1, número de identificação do motor OBV, ou com um motor 1.700 cm3, chamado de VW SP2, número de identificação do motor OBL. Este último desenvolvia 75 HP SAI brutos, cerca de 65 cavalos reais, tinha velocidade máxima declarada pela fábrica de 161 km por hora e velocidade máxima aferida em testes de revistas especializadas entre 153 e 156 km por hora, além de fazer 10 km com 1 litro em uso urbano. Suas acelerações eram bastante lentas para um esportivo. O VW SP1 logo saiu de linha, sendo produzidas apenas 84 unidades até 1974. Com baixo desempenho, já apenas 65 HP brutos em um motor 1600, ele não agradou. Esse problema viria a assombrar o VW SP2 também. Na verdade, uma piada maldosa da época dizia que a sigla OSP significava o sem potência. Logo ficou claro que o carro, apesar de seu notável design, não conseguiria derrotar o Puma na performance. Embora eles usassem um motor similar, o Puma era feito em fibra de vidro, muito mais leve do que o aço empregado no VW SP2. Isso, evidentemente, refletiu-se nas vendas, assim como o próprio anacronismo do motor a ar na época. O preço do carro, empurrado para cima devido à produção em pequena escala, também não ajudava, pelo preço do carro se comprava 2 Fuscas 1300 na época. Assim, o carro saiu de linha em 1976. Com um total de 10.206 unidades fabricadas, 681 deles exportados, o carro agora é valorizado como um item de colecionador e os preços de um exemplar bem preservado podem ser bem altos. Miura. A história do Miura começou quando os sócios gaúchos Aldo Besson e Telmar Gobi decidiram expandir os negócios de uma loja de bancos e acessórios automotivos, com o intuito de produzir um esportivo nacional com desenho marcante e acabamento refinado. Depois de quase 2 anos de projeto, utilizando como base um desenho de Nilo Lachuk, então estudante de arquitetura, os gaúchos apresentaram o primeiro Miura, o Sport, em 1977. Conhecido pela memorável frente em formato de cunha, faróis escamoteáveis, limpadores escondidos entre o capô e o para-brisa, bastante inclinado, o Miura chamava atenção pelo visual moderno e arrojado. O modelo contava ainda com lanternas traseiras projetadas com exclusividade para acompanhar o desenho do para-choque em plástico injetado e rodas aro 14, calçadas em pneus 185/170. Outro ponto alto do modelo era o impressionante acabamento interno. Revestido de nylon, incluindo detalhes no painel, laterais e teto e com assoalho acarpetado, poucos carros à época acompanhavam esses padrões de capricho e atenção a detalhes. Ainda na parte interna, os bancos eram anatômicos e confortáveis, com desenho retangular e apoios de cabeça reguláveis, também com acabamento em nylon. Além disso, o quadro de instrumentos tradicional era acompanhado de outro módulo, na posição central do painel, contendo amperímetro, marcador dos níveis de combustível, bem como termômetro e marcador de pressão de óleo.
Se o Miura chamava a atenção no seu lançamento pelo visual e acabamento, o mesmo não podia ser dito sobre o desempenho. Assim como os outros ou fora de série, o Sport também possuía a base mecânica da VW, sem nenhuma novidade. No caso, o motor era 1.6 AR, 65 cavalos, de desempenho tímido, com velocidade máxima de apenas 135 km por hora e aceleração de 0 a 100 km em 23s. O câmbio era de 4 marchas, manual, os freios a disco na dianteira e a tambor na traseira e a suspensão independente, com semi-eixos oscilantes na traseira. Mais tarde, o Sport Segunda 1981 receberia nova motorização 1.6 refrigerado a água, do então Passat TS, deixando o modelo muito mais atrativo e à altura do visual. Agora com 88 cavalos de potência a 5.800 rotações por minuto e torque máximo de 13,3 kg/m, o Miura Sport alcançava os 180 km por hora, apresentando aceleração de 0 a 100 em apenas 13s. Ao longo dos seus 15 anos, o Miura passou por várias reestilizações e versões. Entre as versões marcantes, o inesquecível Saga. Com teto solar, bancos de couro, ar-condicionado e trio elétrico de série, o Saga esbanjava luxuosidade e estilo. Mas o que mais chamava a atenção era a tecnologia embarcada, à frente do seu tempo e impressionante até mesmo para os padrões de hoje. Além da regulagem elétrica da altura do volante, essa desde o Sport, o Saga ainda possuía abertura da portas por controle remoto, sistema de aviso por voz sobre necessidade de abastecimento, uso do cinto de segurança etc., sensor crepuscular, sistema de mídia com TV de 5 polegadas e mini geladeira instalada na lateral do banco traseiro. Não era à toa que seu preço à época equivaleria a R$200 mil nos dias de hoje. O motor VW do Santana 1.8 de 92 cavalos no álcool da estreia foi substituído em 88 pelo AP 2000 também usado no Santana. Os freios eram a disco nas 4 rodas, enquanto a suspensão era independente, McPherson, na dianteira e de eixo rígido com barra estabilizadora e molas helicoidais na traseira. Depois do Saga, ainda surgiram o Top Sport, ainda mais sofisticado e muito mais potente, e o X11. Com a reabertura do mercado de importados, no começo dos anos 90, as consolidadas marcas japonesas, americanas e europeias estrearam modelos muito atrativos, de preços mais acessíveis, que acabaram conquistando os brasileiros. A história do Miura se encerrava, então, em 92, como o fora de série de maior sucesso no país. Santa Matilde. Usando a mecânica do Chevrolet Opala, um fabricante de equipamentos ferroviários do Rio de Janeiro criou um carro fora de série de luxo nas carrocerias coupé e conversível. Logo após a primeira crise do petróleo em 1973, o governo brasileiro decidiu restringir a importação de veículos até a proibição total, em 1976. Era o nascimento dos carros brasileiros fora de série. Com sede em Petrópolis, Rio de Janeiro, a Santa Matilde tinha fábricas em Três Rios, Rio de Janeiro, e Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. O dono da empresa, o empresário Humberto Pimentel, foi afetado pela proibição dos carros importados e colocou a companhia para projetar um carro de luxo. Em 1978, o Santa Matilde SM 4.1 surgiu no Salão do Automóvel, fazendo muito sucesso já em sua estreia. O carro estreou apenas na carroceria coupé, conhecida como hatch, com o motor 250S. Era um 4.1 de 6 cilindros e 171 cavalos, que era a opção mais potente disponível para o Opala nos anos 1970. Já o interior se destacava pelo luxo, com forrações de couro e painel de instrumento completo, seguindo a linha dos modelos europeus da época. Algo esperado para um carro que custava 330 mil cruzeiros em maio de 1978, cerca de 430 mil reais em valores atuais. Valor muito maior do que o pedido na mesma época pelo luxuoso Ford Landau. Medindo 4,18 metros de comprimento, o Santa Matilde 4.1 era quase 50 centímetros mais curto que um Opala Coupé e trazia uma carroceria de fibra de vidro para 4 passageiros. Em um teste da revista 4 Rodas, atingiu 180 km por hora e acelerou de 0 a 100 km por hora em 12 segundos.
Boas marcas para a época. Em 1983 ganhou uma opção conversível. Enquanto o Hatch teve a traseira modificada e se tornou o Santa Matilde Coupé. O modelo teve também a opção do motor Chevrolet 2.5 de 4 cilindros a etanol, com ou sem turbo. Opção que não foi tão popular quanto o 4.1 comum ou 250S. No total, a produção do Santa Matilde foi de 937 unidades do modelo, sendo 207 apenas no ano de 1986. Considerado o melhor em termos de produção para o Santa Matilde. Em 1988, o modelo começou a ser produzido apenas sob encomenda. Situação que só piorou com a retomada das importações de automóveis. Algo que também afetou a fabricação de outros fora de série brasileiros do período. A produção foi até 1997, Ford Maverick. Fabricado no Brasil entre 1973 e 1979, em versões exclusivas com motores 4, 6 e 8 cilindros, onde foi lançado com enfoque comercial bem diferente do americano, e apesar de não ter obtido grande sucesso de vendas, tornou-se lendário e hoje é cultuado por pessoas de várias idades. Vale ressaltar que o desenhista desse carro foi Tom Tjaarda, pai de outros ícones automotivos. Em 1967 a Ford, que tinha operações ainda pequenas no Brasil, adquiriu o controle acionário da fábrica da Willys-Overland no país. O primeiro Maverick nacional de produção deixou a linha de montagem em 4 de junho de 1973. O público já começava a interessar-se pelo modelo desde o Salão do Automóvel de São Paulo de 1972, quando o carro foi apresentado. O carro apresentava inicialmente 3 versões e Super, modelo Standard, Super Luxo, CSL e o GT. Sendo sua motorização 6 cilindros em linha ou, opcionalmente, V8, todos com opção de câmbio manual de 4 marchas no assoalho ou automático de 3 marchas na coluna de direção. Já o Maverick GT era o top de linha. Com produção limitada, ele se destacava externamente pelas faixas laterais adesivas na cor preta, capô e painel traseiro com grafismos pintados em preto fosco, rodas mais largas, um par de presilhas em alumínio no capô e, internamente, um contagiros sobreposto à coluna de direção do volante. O Maverick GT vinha equipado com motor de 8 cilindros em V de 302 polegadas cúbicas, potência de 199 cavalos, potência bruta, 135 cavalos líquido, e 4.950 cm3 de cilindrada oferecido somente com câmbio manual de 4 marchas com acionamento no assoalho. O Maverick equipado com motor V8 podia acelerar de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 10 segundos. Em 1975, no final de 1976, já como modelo 77, foi apresentada a denominada fase 2 do Maverick. Além de algumas alterações estéticas, como um novo interior, grade dianteira e novas lanternas traseiras, maiores, também trazia algumas melhorias mecânicas como sistema de freios mais eficiente. O Ford Maverick nacional teve sua produção encerrada em 1979, após 108.106 unidades produzidas. Atualmente estão registrados no Detran do país 7.384 carros. Karmann Ghia. Em 1962, o Brasil se tornou o único país além da Alemanha a produzir o Karmann Ghia. Projeto de nacionalização que só foi possível graças à participação do então presidente da filial brasileira da Volkswagen, Friedrich Schultz-Wehn, que convenceu a Karmann a abrir uma fábrica no país. Por aqui, o processo de produção era o mesmo adotado na Alemanha. A Volkswagen enviava a mecânica do Fusca para Karmann, que então realizava a montagem do veículo. Inicialmente, o carro para o mercado automotivo brasileiro era quase idêntico ao europeu. Mas o Karmann Ghia do Brasil incorporou mudanças com o tempo, como a troca do motor 1200 original por um 1500 e já no final da vida, por um 1600. Já em 1962, a empresa revelou no mercado automotivo europeu um modelo chamado Karmann Ghia 1500. Feito sobre a plataforma do Type 3, que no Brasil daria origem à Station Wagon Variant, ao TLA Sedan 1600, trazia uma carroceria de linhas mais marcantes e menos arredondadas. Mas o modelo não alcançou o sucesso esperado pela Volkswagen.
Foram pouco mais de 42 mil unidades produzidas até 1969, fazendo com que o modelo fosse descontinuado antes do carro que iria suceder. No Brasil, a filial local da Volks decidiu buscar um modelo exclusivo para substituir o Karmann original. Foi assim que nasceu em 1972 o Karmann Ghia TC. O carro brasileiro seguia a fórmula do alemão Type 34, com uma carroceria guia e plataforma do Type 3. Mas a inspiração do novo modelo era o Porsche 911. Equipado com o motor VW 1.6 a ar de 65 cavalos, o modelo também teve uma produção mais restrita que o carro original. Foram 18.119 montadas pelas Karmann até 1975. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.